E aí, como estão vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Hoje nós vamos dar continuidade aí nessa matéria, Centro Cirúrgico e CME. É uma matéria que aborda várias questões, conceitos práticos de profissão, conceitos de institucionais, né? E eu espero que vocês absorvam o máximo que puderem. Eu vou estar abordando, o conteúdo é muito grande, poucas aulas, então vou estar abordando o máximo que eu conseguir, ok? Sendo que vocês tiveram enfermagem cirúrgica há pouco tempo, que é um pouco mais de tempo para abordar todas as questões, eu acredito que o professor já deve ter passado bastante informações para vocês. Então vamos lá? Bom, essa aí é o momento transoperatório ou intraoperatório, né, que se confunde um pouco entre trans e intraoperatório. E é o período da cirurgia propriamente dita. Eu preciso entender o que é do centro cirúrgico. Eu preciso primeiro compreender que o centro cirúrgico é um ambiente crítico e contaminado. Fato. E por ele ser crítico e contaminado, é por conta de quê? Da falta de EPIs? Qual é o motivo dele ser crítico e contaminado? Se eu já observei lá na estrutura física do setor que existe todo um aparato para manter o equilíbrio microbiano de dentro do setor. Ele só fica crítico e contaminado pelos procedimentos e pessoas que circulam dentro do setor, tá? Então, o que vai garantir o sucesso ou a derrota do procedimento cirúrgico são a equipe, a equipe propriamente dita, manuseando com o manuseio de procedimento. Se eu levar em conta a segurança do paciente, tudo vai dar muito certo, combinado? Infecção no sítio hospitalar. Vocês vão perceber que vai ter a sigla ISC, sempre ela vai estar se referindo à infecção do sítio hospitalar, ok? Que infecção é essa, tá? É uma infecção definida lá pelo Ministério da Saúde como o processo infeccioso que acomete o tecido, órgãos ou cavidade abordada em procedimento cirúrgico. Então, é a infecção que está relacionada ao ato cirúrgico. É visto como um sério problema, não só de retardo da cicatrização da ferida, porque quando eu tenho uma infecção relacionada à cirurgia, eu tenho um erro grave, né? Uma transferência de micro-organismo para um sítio cirúrgico, e eu tenho uma demora na cicatrização ou então um retardo, e até mesmo sequelas que muitas das vezes podem ser irreversíveis, tá? Aí eu vou ter a demora na cicatrização, o aumento na internação do meu cliente, né? Alto custo com a unidade hospitalar, porque aí eu já vou enfrentar infecções mais severas, né? E aí eu preciso saber que é a segunda infecção mais frequente após o 5º e o 7º dia do procedimento cirúrgico. Então, as infecções, elas sempre vão estar relacionadas, mais frequentemente relacionada à cirurgia, no pós-cirúrgico, tá? 60 a 80% dos pacientes podem afetar o nível sistêmico. Ele pode sair do sítio da cirurgia e afetar o sistema. E aí, qual é o perigo disso? As infecções mais graves, que são as sepses, né? Aquela infecção que antigamente se chamava de infecção generalizada. Vamos lá. Então, a infecção da ferida operatória, ela se dá por 3 fatores. Então, tem fatores que podem ajudar ou contribuir para a infecção do sítio operatório, tá? Então, o procedimento, eu sei que seria um fator externo, né? Mas não é somente isso. Então, eu já sei que o ambiente é crítico e contaminado, eu já sei que pode acontecer infecção cruzada, né? De paciente, da minha falta de cuidado, né, no momento de higienização das mãos, e acabo contaminando o sítio, contaminando o meu cliente, né? E aí eu sei que toda abordagem cirúrgica, ela é estéril, então tem procedimentos para abrir todas as caixas cirúrgicas. Eu não posso abrir a caixa cirúrgica de qualquer forma, tá? Então a abertura da caixa, ela vai seguir de uma forma diferenciada. Eu não posso contaminar o meio,
né? Então eu vou do meio para o exterior sem a contaminação. Eu preciso ter um certo cuidado com a luva que vai ser utilizada, com a higienização das mãos, com a degermação da mesma, com todo o ambiente, com observar também a data de validade de todas as caixas operatórias, porque tem data de validade pela esterilização do campo. Então eu preciso observar muita coisa, né? E se tá tudo certinho, o ambiente cirúrgico está seguro, tem segurança para a cirurgia, então pode acontecer outros fatores que podem levar a esse tipo de comprometimento, tá? Vamos lá. Relacionados ao paciente, o que pode acontecer para facilitar uma infecção no sítio cirúrgico? A idade do paciente. Né? Eu preciso entender que crianças, bebê recém-nascido, prematuridade é extremo. Idoso, pessoas de idade avançada são extremo, então eles correm um risco maior de desenvolver infecções. O sexo, as mulheres, o sexo feminino vai estar associado com o aumento da taxa de infecção no sítio cirúrgico em cirurgias cardíacas, tá? Por conta das mamas, né? Então eu tenho ali o acúmulo, é tudo propício, né? Enquanto o homem não tem a presença da mama, a mulher tem as mamas, e tem mulher que tem a mama muito volumosa. E aí vai fazer uma cirurgia cardíaca, vai estar úmido, aquecido, escuro, então crescimento de micro-organismo, tá? O risco anestésico, segundo a ASA, que é a Sociedade Americana de Anestesia, ou de Anestesiologistas, indicador do estado clínico do paciente, maior ou igual a 3, o indicador seria o score, né? Para saber a que nível que esse paciente pode ter um grau de comprometimento orgânico para poder desenvolver patologias, tá? Paciente com doença sistêmica grave que requer uma assistência médica. É fator de risco para uma infecção no sítio cirúrgico. Então, se ele tem uma doença grave, ele está escalado como 3, né? De acordo com a tabela, com o que nivela a sociedade. Então, ele está classificado como grau 3. Isso quer dizer que esse paciente tem uma doença sistêmica, além disso, grave. Então, ele corre um risco maior de desenvolver essa infecção no sítio cirúrgico, tá? Dependentes do paciente, né? E aí, o que pode ocorrer mais? Hipóxia sistêmica, diminuição desse fluxo sanguíneo, o local, o sítio cirúrgico, né? E aí tem aqueles incisões, se a cirurgia, aquela classificação, se a cirurgia é limpa, contaminada, né, o local. Uremia, a idade avançada, uso de drogas supressoras, pacientes oncológicos e pacientes traumatizados. E aí você volta lá naquele paciente traumatizado até 10 horas e após 10 horas. E aí vem novamente a classificação, tá bom? De acordo com o tempo, por conta da infecção e crescimento microbiano. Fatores bacterianos, tá? E aí eu tenho que observar as bactérias, né? Os micro-organismos do setor. E aí eu já falo mais logo após eu vou falar do fator ambiental também, tá? E aí, fator microbiano, quem é que transporta? Durante o procedimento, será que existe a possibilidade de eu transportar algum micro-organismo? Se eu sei que sim, o que eu devo fazer para que isso não ocorra? Preciso tomar cuidado, né? Bom, fatores bacterianos. Ocorre quando existe uma contaminação com número acima de 100 mil organismos, tá? A qualidade do agente invasor, tá? Aí eu tenho endotoxinas e eu tenho produção de exotoxinas, com menor ou maior poder de estabelecer uma infecção. Então, de acordo com o tipo de micro-organismo, a quantidade de micro-organismo e a qualidade, o poder desse micro-organismo em cima do tecido cutâneo ou da incisão, né, do sítio cirúrgico. Então, isso tudo vai estar favorecendo o crescimento e o desenvolvimento dessa colônia microbiana ou bacteriana, ou inibindo a possibilidade de crescimento bacteriano, tá?
E aí, quando eu falo de fatores microbianos, eu não posso esquecer, né, do cuidado dos profissionais da área de saúde. Aí a gente volta naqueles 5 momentos, né, de lavar as mãos, sabendo que a parte cirúrgica não é só o momento operatório, né, que estou com o paciente em todas as fases cirúrgicas. Então, primeiro, se eu vou entrar em contato com o paciente, antes de eu entrar em contato com o paciente, eu preciso lavar as minhas mãos. Né? Antes da realização de qualquer procedimento asséptico, preciso lavar minhas mãos. Após o risco de exposição a fluidos, né, oriundos do meu cliente, lavagem de mãos. Após o contato, qualquer contato com o cliente, lavagem de mãos. Após o contato com as áreas próximas da cama do meu cliente, eu preciso fazer a lavagem das mãos. Então, assim, é uma coisa que precisa ficar na mente e ser automática, né? Antes e após qualquer procedimento. Eu preciso ter a responsabilidade, porque eu sei que a minha flora bacteriana está aumentada pelo local que eu exerço a minha profissão. Então, a minha flora bacteriana, ela vai estar muito mais agressiva do que a flora bacteriana do meu cliente, que está ali imunodeprimido por conta do processo cirúrgico. E a situação imunológica dele vai estar mais agravada de acordo com as comorbidades que esse paciente já vem de casa, que vai aumentar a possibilidade de uma infecção no sítio cirúrgico. Precisamos tomar muito cuidado, tá? Bom, onde estão esses micro-organismos? Eu vi isso aqui, achei muito interessante, sabe? Onde eles habitam, né? No próprio paciente, ele tem a flora microbiana dele, né? Nas mãos do paciente e também nas suas mãos, nas mãos dos profissionais. Em instrumentos que estão contaminados, muitas das vezes pela imprudência no manuseio do procedimento, você torna toda uma mala cirúrgica que estava estéril, você transforma em contaminada. Se isso acontecer, tem que ser o mais correto possível, tá? Precisa alertar, contaminei a caixa. Pede a troca da caixa, mas não segue a cirurgia com a caixa contaminada, tá? A água e os alimentos também podem estar contaminados pelo ambiente. Então, nunca se deve se alimentar dentro de um centro cirúrgico. Relacionado ao procedimento cirúrgico, existem fatores que também podem aumentar essa infecção do centro cirúrgico, tá? O primeiro deles é o grau de contaminação da cirurgia. E aí tem aquela parte da classificação, né, da cirurgia. Eu tenho cirurgias limpas, 2,1% das pessoas acabam tendo infecções, né, nos sítios operatórios. Em cirurgias potencialmente contaminadas, eu tenho 3,3% das pessoas que acabam desenvolvendo infecções. E em cirurgias contaminadas, 6,4% do público acaba desenvolvendo infecções. E qualquer cirurgia, de acordo com tudo que nós já conversamos, pode desenvolver algum tipo de infecção. Ok? A duração da cirurgia, se ela prolonga, né? Se ela é prolongada e ultrapassa o limite de 75 minutos esperado para o procedimento, isso vai aumentar potencialmente o risco de infecção, tá? Por conta da probabilidade de lesão do tecido, né? Eletrocoagulado, né? O tecido ele vai começar a se coagular e a menor capacidade da defesa orgânica do hospedeiro. Então, tudo vai começar, a partir de 75 minutos, tudo começa a se tornar favorável para o crescimento de micro-organismos, tá? Então, as cirurgias, elas são muito elaboradas, cada profissional entra para dentro do procedimento cirúrgico sabendo exatamente a sua função, tá? Ele é instruído, todos nós, quando vamos participar do procedimento cirúrgico, nós estamos instruídos e treinados para o trabalho dentro do setor, tá? A equipe, ela precisa ter um trabalho respeitoso, né? Aí a gente volta naquela questão de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, entra nessa situação muito complexa.
E aí eu preciso observar também os aspectos relacionados ao procedimento cirúrgico, tá? Os tipos de cirurgias, né? Nas cirurgias de emergência eu já tenho um prejuízo, porque os cuidados pré-operatórios, eles não acontecem, né? Não são realizados com rigor. É feito os cuidados pré-operatórios, porém não com tanto rigor quanto as cirurgias eletivas. Isso aumenta a possibilidade do paciente ter uma infecção, tá? A técnica que o cirurgião escolhe para o procedimento. A técnica cirúrgica com certeza pode diminuir a possibilidade e aumentar a possibilidade de infecções nesse sítio, tá? O preparo dessa equipe cirúrgica para a escovação das mãos, e aí quando a gente fala da técnica cirúrgica, a gente fala da segurança, a gente fala da biossegurança, né? O preparo da equipe cirúrgica, essa equipe ela tem que estar preparada para o procedimento, para a escovação dessas mãos, tá? O uso adequado de EPIs. Qual é a finalidade disso? Diminuir ou eliminar a possibilidade da presença de micro-organismos, né, nesse campo cirúrgico, tá? Proveniente da minha boca, do meu nariz, do processo de espirrar, da minha fala e do processo de tosse, ok? Esses tecidos deverão ser manipulados com todo cuidado, a fim de amenizar ou minimizar o trauma cirúrgico, porque vamos entender que só a incisão cirúrgica já é um trauma já grande, grosseiro, né? E aí tem que ser feito com muita delicadeza para diminuir a possibilidade de um trauma maior, tá? A hemostasia sem uso abusivo de eletrocauterização. Então, o profissional que vai fazer a incisão e depois vai fazer... Nossa, fugiu da cabeça. Que vai fazer a incisão cirúrgica e depois ele vai fazer a cauterização desse tecido, ele precisa ser treinado, ele precisa estar ciente do que está fazendo para evitar queimadura, para evitar aumento da cicatriz, para poder ter a menor cicatriz possível, porque isso vai facilitar com que o paciente ele tenha um desenvolvimento orgânico melhor, tá? Um desenvolvimento cicatricial mais adequado, tá? Esse tecido desvitalizado deve ser removido, tecido sem vida, né? A partir do momento que você faz a incisão cirúrgica, esse tecido lateral que está sem vida, desvitalizado, que está muitas das vezes com o início de um processo infeccioso, a presença do início de um processo infeccioso, ele tem que ser removido, descartado, tá? Devem ser realizadas grandes pressões para evitar a isquemia, né, do local. A perfusão tecidual deve ser mantida para que a oxigenação do tecido e as ações dos anticorpos, que são os neutrófilos, sejam preservadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma ferida cirúrgica, eu tenho uma incisão cirúrgica, as células de defesa elas vão todas para aquele local, porque ela quer restaurar. Então, eu tenho que garantir o trabalho das células de defesa, porque esse trabalho vai me ajudar para uma melhor cicatrização de tecido. Aí a importância, né, do cuidado e desgermação da equipe, isso eu acho muito importante a gente estar sempre relembrando, porque isso é um trabalho eficaz e importante para a equipe cirúrgica. Nós precisamos estar cientes do nosso comprometimento e do nosso trabalho como equipe de saúde, tá? Aí vamos agora entender relacionado ao procedimento cirúrgico. Então vocês viram que tem vários fatores que podem estar associados às infecções do sítio cirúrgico, tá? Desde o nosso comprometimento com o trabalho, desde a saúde desse profissional, desde o ato cirúrgico, né? Tudo isso vai influenciar numa melhor cicatrização ou numa piora, tá? Então, relacionado ao procedimento. Essas infecções, gente, de sítio cirúrgico, elas se manifestam-se com os sinais frangísticos. Todos vocês sabem quais são. Eu estou falando de rubor, edema excessivo, sensibilidade, calor, estrias avermelhadas na pele próximo da região onde foi realizada a incisão, tá? Linfonodos dolorosos e aumentados nessa região axilar
ou na região inguinal. Então, ou vai estar na região da virilha ou na região da axila. Vou ter um aumento de linfonodos. Por quê? As células de defesa, ela faz aquele bócio para ficar próximo ao sítio cirúrgico, tá? Para poder facilitar o trabalho. O odor, com certeza, vai se tornar fétido, né? Porque eu tenho um processo de uma infecção. O indivíduo, ele pode ter calafrios no corpo por consequência de febres, né? E febres altas, né? Acima de 39. E persistentes por mais de 72 horas após o procedimento cirúrgico, né? Que é os 72 horas pós-operatória. Pulso elevado, dor crescente a partir do sítio cirúrgico e drenagem de secreções purulentas. Pode drenar em grande quantidade. Eu botei foto e vocês vão observar daqui a pouco, tá? Quanto à drenagem, é necessária a observação quanto à coloração, a quantidade que está sendo drenado, a consistência dessa secreção, o odor, tá? Eu preciso saber que tipo de odor está saindo, porque o odor está ligado ao tipo de micro-organismo. Lembrando que esta característica vai variar de acordo com o tipo de micro-organismo, a localização do sítio cirúrgico e a profundidade dessa ferida, ok? E é tudo muito delicado. Eu coloquei essa foto porque achei a mais próxima possível para você ver. O bisturi, ele é elétrico, não pode ter erro no momento da incisão cirúrgica. É tudo muito detalhado, tudo muito preciso, tá? E quem está manuseando o bisturi elétrico, fazendo essa incisão cirúrgica, precisa ter muita segurança do procedimento. Aí eu preciso conhecer também os tipos de drenagem, né? E existem termos, tá? Frequentemente utilizados para cada tipo de drenagem. Eu preciso conhecê-los. Primeiro, drenagem serosa. Ela é amarela pálida. A presença dela, ela se apresenta aquosa, semelhante a um líquido de uma bolha. Eu consegui uma foto, vocês vão observar. A drenagem sanguínea, ela é sanguinolenta, né? Como é oriunda de uma laceração aguda, então vai ter um sangramento, né? Muitas das vezes até a presença de uma hemorragia, tá? Uma drenagem sero-sanguinolenta, então eu tenho a presença de sangue misturado com outro tipo de líquido, né? Que seria o seroso, sero-sanguinolenta. Aí a apresentação já é amarela, rósea, pálida, tá? E fluida, líquida, né? E contém alguns plasmas e eletrólitos, tá? A drenagem purulenta contém leucócitos, né? Que são células do sistema imune, e também a presença de micro-organismos nessa guerra aí tentando combater esse processo infeccioso. E ocorre quando a infecção ela já está presente no local. Aí ela já tem a apresentação espessa, ela já é opaca e pode variar desde amarelo pálido até verde ou bronzeado, verde bronzeado, dependendo do organismo agressor. Dependendo do micro-organismo, ele vai ter uma coloração diferenciada. Isso daqui, vocês, como profissionais da área de saúde, precisam estar ciente. Na hora que observar o tipo de secreção, você tem que saber qual secreção você está observando, tá? Aí eu coloquei algumas figuras para vocês observarem, né? Alguns sítios cirúrgicos com a presença já de micro-organismos e crescimento bacteriano, tá? Eu quero que vocês observem as figuras. Ó. Aí você pode observar, né, a presença dos sinais inflamatórios. Aí você também já observa a presença do processo infeccioso. Com certeza essa infecção está drenando, tá? E aí, de acordo com o aspecto da ferida, você começa a observar que tipo de drenagem, tá? Só que essa daqui não tá muito supurativa, né? Agora, observa esse tipo de procedimento. Com certeza uma cesárea, aí dá pra ver tudo. Processo de infecção, rubor, calor, a pele tá avermelhada. Eu tenho já a presença de secreção. Que tipo de secreção é aquela ali? Tá? Ó.
início de um processo infeccioso, com certeza dias após o procedimento cirúrgico, né? Aí você tem que observar quais são os fatores que levaram esse paciente a ter esse tipo de infecção. Preciso conhecer o histórico do meu paciente, né? E aí a gente para esse primeiro momento de aula aqui. Até aqui a gente falou de todos os sítios e de todas as possibilidades, né, de crescimento e desenvolvimento das infecções no sítio cirúrgico. E depois, no segundo momento, nós vamos conversar sobre as ações da equipe de enfermagem na prevenção da infecção do sítio cirúrgico, tá? Então, nesse primeiro momento a gente fica por aqui. Eu vou passar material complementar na primeira e na segunda etapa e no final da aula eu vou estar passando uma atividade para vocês, combinado? Então, até e beijo!